Queridos. Amém? Bom estarmos aqui. É bom louvar a Deus, né? Mesmo na poeira, minha avó já foi embora no primeiro culto. Eu profetizei que alguém ia pregar aqui no segundo, mas Deus é bom, né? Ele falou, vai ter que ser você mesmo. Amém? Quem sabe é para curar da rinite, né? Essa alergia, esse processo todo. Mas Deus é bom. Aqui com pouca voz, não dá para ser muito pentecostal hoje, vou tentar assim, né? Ir mais ou menos na linha do Geraldo ali, que eu admiro demais, né? Menos pentecostal, vou tentar, vou me esforçar, tá bom? Amém? Mas é bom estar aqui, Deus é misericordioso, queridos. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia num texto bastante conhecido, já falei isso no primeiro culto, vou falar de novo, né? A Bíblia tem que ser conhecida de todos nós. Se eu falar bastante conhecido e mandar abrir no profeta menor aí, tem que ser conhecido, né? Afinal de contas, esse aqui é o nosso manual de relacionamento com Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça a palavra de Deus. Amém? Quer andar segundo a vontade de Deus? Decore o manual de relacionamento com Deus. E por mais que você se esforce para decorar esse manual, eu devo adverti-lo de que não será a tarefa das mais fáceis. Não estou duvidando do potencial de memorização de vocês, né? Vocês devem ser mais novos do que eu, então devem ter menos dificuldade do que eu, que estou apanhando aí com uma peça para decorar. Mas é que a palavra de Deus se renova a cada manhã, então, ainda que você leia que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de ter dado seu único filho para morrer por todo aquele que nele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, essa palavra vai falar de um jeito com você hoje. Mas amanhã, se você estiver feliz, essa palavra vai falar com você de outro jeito. Mas se depois de amanhã você estiver na solidão, essa palavra vai falar com você novamente de um jeito totalmente diferente. Ou seja, a palavra de Deus se enquadra em qualquer momento da tua vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? É tudo que você precisa para ser feliz. Isaías capítulo 6, a gente vai ler o capítulo todo. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, são só 13 versículos. Amém ou misericórdia? Amém. Amém? Então vamos ler. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E ele disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda 1/10 fique no país,
esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixaram o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém? Só até aqui, queridos. Oremos. Poderoso Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor, e eis aqui os nossos corações sedentos por ouvi-lo falar conosco. Pai, nem todos de nós podemos ouvir, ó Senhor, então eu te peço que venha tocar, Santo Deus, os deficientes auditivos com o Teu poder. Se for da Tua vontade, permita que eles possam ouvir a Tua palavra, mas se não, Senhor, se não for hoje, meu Pai, Pai, trabalha também na vida dos Teus filhos, os intérpretes, ó Senhor, tem misericórdia deles, toma-os em Tuas mãos e usa-os com a autoridade do Teu Santo Espírito. Quanto a mim, Senhor, que não sejam minhas palavras, nem a minha vontade, Senhor, mas as Tuas palavras, o Teu querer e o Teu agir, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler é conhecido como o chamado de Isaías. Em algumas traduções nós temos a vocação de Isaías ou a conversão de Isaías. E aí alguns de nós ficam perplexos, eu sempre fiquei quando leio esse texto, sempre que li, porque Isaías ser convertido, ou ser chamado, ou ser vocacionado, só 6 capítulos depois de ter começado o livro, né? Mas para a gente entender mais ou menos o que acontece aqui, vamos pelo menos dar uma estudadinha no contexto do que aconteceu aqui, tá? É uma breve pincelada, e quem tiver dúvidas depois, às segundas-feiras, né, exceto nesse mês de julho que é férias, tem escola bíblica, aí vocês podem vir aqui encher o Átila e o Vlad de perguntas, amém? Venham encher os professores aqui, que eles estão aqui ansiosos pelas nossas perguntas. Mas o ministério de Isaías começou mais ou menos em 742 a.C. E nessa época, os reinos já estavam divididos, a Palestina, Israel, estava dividido entre Reino do Sul, onde estavam Judá e Jerusalém, e Reino do Norte, onde estavam Israel. Israel já havia prevaricado totalmente e já não se dava o culto ao Senhor, não adorava a Deus como fora estabelecido por Deus na aliança com Moisés. E em função disso, Isaías e outros profetas que viviam lá em Israel, já vinham pregando sobre a sentença, né? Ou sobre o que haveria, o julgamento de Deus que era iminente, o castigo de Deus que viria sobre aquela nação, sobre aquele povo. Nessa época, a Assíria vinha despontando como uma nação, como um grande reino, que queria o quê? Ampliar o seu domínio sobre outros povos. E aí, nessa época, esses reinos vinham e empreendiam batalhas, e os assírios eram conhecidos por dominar o manejo do ferro, né, a manipulação do metal e aí a construção de armas. Então, eles estavam à frente de muitos outros povos nesse aspecto. E então vinham despontando como um grande potencial armamentício. E eles dominavam outros povos de algumas formas diferentes. Havia uma forma de domínio que era invadir a terra, aquele território, expulsar o povo daquele território, mandar o povo em exílio ou em cativeiro para outra terra, né, que podia ser na Assíria ou podia ser em outro território. Aquele povo tinha liberdade para ir, plantar, estabelecer comércio, como nós temos aqui alguns registros históricos da estada do povo judeu, por exemplo, na Babilônia. Haviam registros lá de grandes comerciantes judeus estabelecidos com grandes comércios na Babilônia, ou seja, quando a gente pensa em exílio, a gente pensa em pessoas privadas da liberdade de ir e vir, não é essa a intenção. A intenção, quando se exilava um povo, era tirar esse povo da sua terra, acabar com as suas raízes, acabar com a sua história, apagar o seu passado, de modo que não houvesse quem quisesse restituir aquela vida, não houvesse quem quisesse restituir aquela nação, porque se nós nos estabelecermos em outros lugares, né, supondo-se que, por exemplo, uma outra nação venha
invada o Brasil e povoe o Brasil com outros povos, né? Eu disse no primeiro culto, com bolivianos, por exemplo, né? Está acontecendo aí, não sei, né? Quem sabe? Ou ponha mexicanos para morar aqui, o Brasil não vai ficar desabitado. Mas eles vão nos mandar em cativeiro, por exemplo. Vocês vão morar todos em Miami. Lá vocês podem comprar à vontade. Gostou, né, Nivaldo? Que maravilha, né? Vocês vão poder comprar à vontade, vocês vão poder fazer turismo à vontade, vocês podem morar onde vocês tiverem capacidade de morar. Vocês têm profissão, vocês vão exercer a profissão para que vocês estão preparados, né? Vocês vão ter a vida que quiserem, podem se dar em casamento com pessoas de lá, ou com pessoas do teu próprio povo, mas desde que vocês vivam lá, vocês não podem voltar para a sua terra. É uma forma de apagar totalmente a raiz das pessoas. E eu dei como exemplo, por exemplo, algumas localidades. São Paulo, que é a terra de todos, né? Todos os povos. Se você olhar para o lado aí, você vai ver gente de todas as origens, né? Eu sou um pouco mistura de baiano, né? Com pernambucano e com sabe-se lá mais o que deu essa coisa linda aqui que vos fala, né? Não tenho sotaque, porque nasci aqui. O meu sotaque é meio porquê, né? Meio São Bernardo do Campo. Mas, se você for, por exemplo, para São Miguel Paulista, você vai ver que ali é um reduto totalmente nordestino, né? A maior praça de São Miguel Paulista é a Praça do Imigrante Nordestino. Ali existe a Vila Nordestina, ou seja, é um lugar habitado proeminentemente por pessoas vindas do Nordeste. Mas ali não é o Nordeste do Brasil. A temperatura que eles têm que viver é a temperatura de São Paulo, a terra da garoa, né? De manhã faz frio, de tarde faz um calorão danado, no final da tarde garoa, e no final da noite ainda faz, né, um tempo desértico, né? Um clima desértico, né, de temperaturas aí quase chegando a zero. O que não acontece no Nordeste, mas eles estão lá, de certa forma, num pedacinho do Nordeste. Se você for lá e perguntar o que vocês comem, eles vão dizer, a gente come pizza, que é o que paulista come, né? É pizza de carne seca, mas é pizza. Ah, mas e o baião de 2? Ah, de vez em quando tem uma comemoração, a gente come sim um baiãozinho de 2. E a buchada de bode, né? De vez em quando também, para o cabra poder ficar de pé, tem que comer uma buchada de bode, que é para dar uma sustância, né, Flávio? E o feijão de corda, a gente come também feijão de corda, mas também come queijo, come tudo que paulista come. Por quê? Porque eles saíram da terra deles, e por mais que eles tentem levar a tradição para outros lugares, eles já não vão conseguir manter por muito tempo, né? O oxente vai ficando cada vez mais raro, né? E a linguagem vai ficando cada vez mais parecida com as dos paulistas. Então, quando os assírios subjugavam um povo e tiravam esse povo da sua terra, era para apagar com a história daquele povo para sempre dos anais. Tudo bem? Mas não tinha acontecido isso ainda. A Síria estava começando o seu domínio, e esse começo de domínio era de uma forma menos agressiva, menos invasiva. O que a Síria fazia? Olha, se vocês não se submeterem a nós podemos dominá-los, invadir o território de vocês, matar seus líderes, matar seus reis. Então, se vocês não se submeterem à nossa vontade, ao nosso poderio, então vocês vão parar nesse cativeiro, vão perder as tradições, vão perder a terra de vocês, vão sair do clima de vocês, né? Vão sair de tudo que vocês conhecem aqui. Não, nós não queremos isso. Então tudo bem, nós somos bonzinhos e vamos permitir que vocês continuem com o rei de vocês, continuem com a política de vocês, tem o período eleitoral de vocês, vão votar como vocês querem, desde que vocês anualmente paguem um alto tributo a nós. E era assim que a Síria veio subjugando Judá, por exemplo, né? Israel, o reino do norte, foi para o cativeiro bem antes. E a Síria e Judá conseguiu permanecer ainda em liberdade por um tempo. Por quê? Porque concordou em pagar tributos à Síria. Esse era o pano de fundo do ministério profético de Isaías. No texto que a gente está lendo aqui, ainda está começando tudo isso a acontecer. E dentro de Judá, o que acontece? Isaías tem proferido ais. Ais são palavras de maldição, ou palavras de condenação, ou palavras de juízo. É censura de Deus para aquelas pessoas em função de coisas que Isaías vinha observando.
Por exemplo, ele via que as pessoas ricas queriam enriquecer cada vez mais. E aí lutavam para ampliar suas terras e seus latifúndios, de forma que elas eram incapazes até de cuidar do que tinha, até de conhecer o que tinha. E Isaías censurava dizendo: vocês têm tanta riqueza e a extensão das terras de vocês é tão grande que daqui a pouco não vai haver população para poder habitar nessas terras de tão grande que elas são. Não vai haver seres ou pessoas habitantes o suficiente para encher essas terras. E enquanto vocês cuidam disso, vocês lutam por isso, as viúvas estão desamparadas, os órfãos estão desamparados. Quem é que tem cuidado dos menores da sociedade? Ele virava seu fogo também contra os sacerdotes e dizia: vocês, sacerdotes, têm feito cultos para aplacar a consciência dessas pessoas que têm lutado só para ficarem ricas. Então, as palavras já são mais amenas, vocês não tocam na ferida dos grandes, dos ricos, dos poderosos, porque vocês têm medo de descontentar aqueles que têm sustentado vocês. Contra os profetas, ele também apontava a sua espingarda de ais e dizia: e vocês, profetas, vocês têm sido profetas por encomenda, coisa que não acontece mais nos nossos tempos, né? Hoje em dia, até nem existe mais pessoa que fica por aí procurando profeta. Acabou o ministério profético, aliás, né, pastor? A Bíblia diz isso, não foi isso? Acabou o ministério profético, né? Eu ouvi dizer que na China tem um povo que é mais ou menos assim, né? Fala: olha, ouvi dizer que tem um profeta naquela igreja. Ele fala tudo do profundo, do oculto, do mistério. Aí a pessoa fala: é mesmo? Onde que é esse culto? Ah, esse culto acontece lá no Monte do Cocaia. Que lá tem o Monte do Cocaia também, né? E aí a pessoa corre para o Monte do Cocaia para ouvir o tal do profeta. Igualzinho a Bíblia diz, que a Bíblia diz que nos últimos tempos os sinais seguiriam os que crerem, né? Está acontecendo isso, só que na marcha ré. Os que crerem estão seguindo os sinais. Não é o sinal que está seguindo o que crê, né? Jesus tinha dito que onde nós fôssemos tinha que haver paralítico levantando, tinha que haver cego enxergando, tinha que haver surdo ouvindo, tinha que haver milagres, sinais e maravilhas. Mas não, o povo de Deus tem andado procurando os sinais e maravilhas. Em vez dos sinais e maravilhas serem a manifestação do povo de Deus na terra. Mas na época de Isaías acontecia esse negócio aí que não acontece mais hoje, né? A pessoa chegava no profeta, o profeta dava uma medida de cima a baixo assim: esse sapatinho aí, hein, Rodrigo? Deve ter custado uns R$200, esse paletó é de marca que eu tô vendo, né? De grife. E aí a profecia era o quê? Olha a prosperidade, olha a cura, olha milagre, olha a libertação. E aí ia eu lá, né, com meu sapatinho barato, da ponta de estoque, né? A roupa não é de grife e tal. E o profeta dava uma olhada e falava: que luta, né? Era só luta, porque via que eu não tinha dinheiro. Olhava para a pessoa: não tem dinheiro, então é só luta, é só adversidade, é só perseguição. Graças a Deus não acontece nos nossos tempos. Isso aí é na época de Isaías que acontecia. Isaías começou a denunciar tudo isso, ou seja, ele apontou seu fogo para sacerdote, ele apontou seu fogo para profeta, ele apontou seu fogo para os maiorais da sociedade, ele apontou seu fogo para quem ia atrás desses profetas, e aí ele passou a ser uma pessoa não muito benquista. Ninguém gostava muito do Isaías. Para piorar a situação, diz a tradição, e quando a gente fala da tradição, a gente está falando do Talmud, né? O Talmud é um livro que registra os fatos que eram de conhecimento geral dos judeus, mas que não vieram fazer parte das escrituras. Então, o que se chama de tradição, que era um conhecimento corrente para os judeus, passou a integrar a literatura conhecida como Talmud. E o Talmud afirma que Isaías seria primo de Uzias, esse rei que morreu aqui no primeiro versículo, né, do capítulo lido. Então a coisa piorava, porque uma coisa é você ver um profeta humildezinho sair lá, né, do morro com o joelho, a calça furada no joelho. Olha, esse é homem de oração, né?
Porque eu aprendi lá na outra igreja da onde eu vim, onde eu cresci, que quando o crente tem que ter joelho, calo no joelho, né? E graças a Deus depois desconstruíram isso em mim, porque uma pessoa me disse, olha, a Bíblia manda você orar sem cessar. Se é orar sem cessar, você tem que orar dirigindo, você tem que orar trabalhando, você tem que orar dormindo, você tem que orar pregando, você tem que orar andando na rua. Então, se você tiver que ter calo de oração, você tem que ter o corpo todo calejado e a garganta também, né? Agora, se você só ora quando dobra o joelho, então eu imagino que se você fizer uma viagem de 12 horas, vai passar 12 horas sem orar. Se você trabalha em plantão e fica 24 horas lá trabalhando, você vai passar 24 horas sem orar. Então esse negócio de calo no joelho, esquece, tá? Se aparecer alguém com calo no joelho, farsante, né? Efeitos especiais. E aí, se aparecesse uma pessoa assim humildezinha, era mais fácil. Ah, não, ele está atacando todo mundo porque ele é humilde, ele é um servo do Senhor, ele tem uma vida de oração, ele vive em jejum, vive em oração. Mas não, quem vinha denunciar todos esses pecados era um aristocrata. Era primo do rei. Vivia no palácio. Provavelmente comia do bom e do melhor. Desfrutava da segurança do rei. Ah, para ele é fácil falar, né? O Átila pode falar o que ele quiser, ele é advogado. Se alguém processar ele, ele se defende. Agora vou eu falar qualquer coisa, né? Vão me processar, ainda vou ter que ter as custas judiciais e o dinheiro do advogado. E era assim com Isaías, é fácil para ele falar, ele é primo do rei. Quem vai ousar fazer qualquer coisa contra ele? Ele tem as costas quentes. Mas ele já era um servo do Senhor. Ele já estava na igreja. Ele já fazia a vontade de Deus. Só que Deus queria mais de Isaías. E aí a gente chega no nosso texto, que começa mais ou menos assim. Versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Andando na perspectiva de tudo que a gente falou aqui, do cenário em que Isaías profetizava, da situação em que estava o reino e da situação em que estava Isaías, eu imagino Isaías preocupado, porque, poxa, o primo dele morreu. Ele morava no palácio porque ele era primo do rei. E agora o rei morreu, onde eu vou morar? Do que eu vou viver? O que eu vou fazer? E as minhas costas quentes? E as pessoas que me odeiam? O que será de mim? O que elas vão fazer comigo daqui para frente? Será que eu vou poder andar na rua? Será que eu vou ter paz? Será que não vai ter gente querendo me matar? Será que não vão querer calar a minha boca? Então eu imagino Isaías pensando nisso. E aí eu leio o texto nessa perspectiva. No ano em que acabou a minha moleza. No ano em que eu descobri que os meus recursos haviam se esgotado e que eu não podia mais viver segundo eu tinha vivido até agora. Finalmente eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Sabe o que Isaías está querendo dizer para nós, queridos? No ano em que meu diploma não me bastava mais para eu viver, eu dependi de Deus. No momento em que a minha profissão já não era mais aceita, porque eu estava velha demais para o mercado de trabalho, aí eu fui obrigada a entronizar Deus e dizer: Deus, agora o Senhor é Senhor. Assume o controle da minha vida, porque eu não consigo mais dirigir. No ano em que eu perdi o controle da situação, eu finalmente pus Deus no lugar que Ele devia ter estado desde o começo, no alto e sublime trono, governando todos os aspectos da minha vida. Oh, aleluias! E aí, eu lendo esse texto e meditando sobre duas pregações que me marcaram recentemente. Nas quintas-feiras tem sido festa aqui, viu, queridos? Eu quero convidá-los para ver nos cultos de quinta, que está uma maravilha. Não que os outros cultos não sejam, mas quinta-feira está lindo, né, Fernanda? Igreja cheia, um Pentecoste aqui, glória a Deus, viu? É fogo tudo. Já deu para perceber que eu estou do fogo, né? E aí, duas quintas-feiras, há 15 dias, nós ouvimos aqui o irmão Geraldo falar sobre relacionamento.
todo tipo de relacionamento. E eu já comecei a meditar, como é que anda meu relacionamento com Deus? E quinta-feira agora, o Flávio Jorge também falou sobre relacionamento, mais especificamente relacionamento com Deus. E eu comecei a meditar em tudo que eu ouvi. Relacionamento é troca. A gente num relacionamento tanto dá quanto recebe. Não pode haver um relacionamento de mão única, onde eu vou me dar. Vocês já tiveram um amigo assim? Que só liga para pedir? Que só liga para contar problema? E aí o que acontece? Qual é a tendência? Quando ele liga, você vê o nome dele no identificador, fala, não vou atender, né? Deixa eu tocar. Só aperta o botãozinho lá para silenciar o telefone e deixa quieto, né? Isso se não bloqueia o amigo, né? Põe na lista negra do telefone. E aí eu comecei a pensar, será que eu não sou essa amiga de Deus? Aquela pessoa que dobra o joelho só quando dobra, Deus já fala, dobrou o joelho, lá vem problema. Porque é só Deus eu preciso. Deus socorro. Deus me dá. Deus eu quero. Nunca é para dizer, Deus, eu vim te trazer. Deus recebe. Deus aceita. Deus me entende. Toma, Deus, recebe, Pai, aceita. E aí, quando dobra o joelho também, tem a cara de pau de falar para Deus, olha, Deus, eu sei que eu não tenho orado muito assim, né? Faz tempo que eu não venho aqui na sua presença. E aí eu imagino o Rodrigo, Deus olhando lá de cima e falando, eu sei, isso se chama condições, né? Enquanto está de carro, enquanto tem amigos, enquanto tem relacionamento, enquanto tem dinheiro, enquanto tem saúde, não precisa orar. A hora que o calo aperta, os exames médicos vieram com uma alteraçãozinha. Culto de oração, vem na terça, vem na quinta, se tiver oração na quarta, vem também. Tem consagração no domingo, não vê a hora de chegar o dia da ceia para vir também domingo de manhã. E jejua, né? Aí você vê, né, no Facebook, não tem a piadinha, só pedindo oração, só postando hino. Acabou a condições. Relacionamento. E eu aprendi também que nos relacionamentos, parte do que a gente recebe é no nosso caráter. Porque quando a gente anda muito com uma pessoa, essa pessoa passa a falar meio como a gente, passa a pensar um pouco do que a gente pensa. Nós passamos a comungar até expressões faciais. Você está rindo igual fulano, você está andando muito junto com ele, né? Olha, fulano é gordinho, você está ficando gordinho também. E normalmente é assim, né? A gente que tem amigo, eu não sou gordinha, né? Mas a gente que tem amigo gordinho, a gente sai com gordinho, é só para comer, né? A Michelle chegou aqui em São Paulo falando, é impossível. Paulista só sai para comer. Eu falei, é lógico, vocês em Angra dos Reis tem praia para todo lado, tem outras opções. Mas a gente não, é shopping, praça de alimentação, McDonald's, né? É o que resta. E aí você passa a ter aspectos da característica daquela pessoa com quem você se relaciona. Seja seu parceiro, seja seu amigo, seja sua mãe, né? Diz que não, mas você daqui a pouco vai começar a falar igual sua mãe, né? Aquilo que há bem pouco tempo você dizia, ai mãe, como você é careta, você está falando igualzinho daqui a pouco. Eu já falo muita coisa que minha mãe falava. Fala ainda, né? E tem coisa que eu falo, tá vendo? Olha, só sabia que eu ia viver para ver isso. E ela fala mesmo. E aí, conforme, à medida que você vai se relacionando com Deus, a psicologia diz que até os 8 anos de idade, 80% do caráter da pessoa é cunhado, né? Ou seja, seu caráter está formadinho ali, em 80%. Os 20% restantes vão ser formados no resto da tua vida. Então, quer dizer, cada pessoa que passar por você vai deixar um pouco dela no seu caráter. Vai chegar uma hora que você será uma colcha de retalhos, dizendo frases que você ouviu de outras pessoas, né? Fazendo coisas que você viu outras pessoas fazerem. Agora, já pensou se nos teus relacionamentos, o relacionamento principal for Deus? Já pensou se no teu caráter a marca principal for a marca de Deus? Já pensou se no teu caráter os principais aspectos vistos forem a glória de Deus se manifestando na tua vida? Então, eu vejo Isaías dizendo no ano em que morreu o rei Uzias,
o Senhor finalmente tomou o lugar dele. Eu não sei o que é Uzias na tua vida. Uzias pode ser um vício. Está lá sentado e Deus está olhando e falando, até quando esse vício vai ficar no meu lugar? Sim, vício. Porque qualquer coisa que domine a tua vontade, que domine o teu pensamento, que domine o teu querer, é Senhor na tua vida. Então, Uzias pode ser até uma necessidade de comer, um consumismo. Uzias pode ser um relacionamento. Uzias pode ser a pessoa com quem você está casada, que nem essa pode tomar o lugar de Deus na tua vida. Então Isaías começa dizendo, olha, Deus só tomou o centro da minha vida quando eu perdi minha segurança, que era Uzias. Quando eu perdi toda a minha tranquilidade que estava em Uzias. Quando eu perdi o centro das minhas atenções que estava em Uzias. Porque Uzias era a segurança dele. Era a qualidade de vida dele. Era a garantia do porvir dele. Então, a nossa leitura tem que ser no ano em que eu me livrei daquele vício. Em que eu me livrei daquela dependência. No ano em que eu me livrei do meu amor próprio exagerado, eu pude ver o Senhor assentado no trono da minha vida. Eu pude permitir que Deus tomasse a direção de todos os aspectos da minha vida e fosse o Senhor sobre o meu querer, fosse o Senhor sobre o meu ser, fosse o Senhor sobre os meus temores, fosse o Senhor sobre a minha falha, fosse o Senhor sobre as minhas necessidades. No momento em que eu destronei a minha vida, eu pude permitir que Deus tomasse o lugar dele na minha vida. E a glória dele encheu todos os aspectos da minha vida. Você quer ver tua vida mudar? Permita que Deus sente no lugar que é dele. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluia. E ele segue dizendo, aleluias. Aliás, eu segui pensando, será que Deus é Senhor? Será que Deus é todo poderoso? É o Shaddai. A gente viu aqui nas paredes da igreja mais de 70 nomes de Deus. Tinha aqui o Shaddai, Todo-Poderoso. E aí a gente vê por aí muita gente falando de Todo-Poderoso. E Todo-Poderoso é uma entidade aí, né? Hoje em dia, que está tomando o lugar de Deus. Porque Todo-Poderoso para mim é só Deus. Agora, uma entidade que ganha Libertadores da América uma vez a cada 100 anos não pode ser Todo-Poderoso. Desculpa, é medíocre só. Todo-Poderoso não. Aleluia. Mas a gente vê qualquer coisa sendo toda poderosa. É aquele estilista é todo poderoso, aquela grife de roupa é toda poderosa, aquele sapato é todo poderoso. Não, o sapato vai gastar, o estilista vai morrer, o estilo dele vai sair da moda, virá um outro, vai sucedê-lo. Mas Deus não passa, Deus não muda. E outra, se você engordar, vai lá no estilista, ele vai desdenhar de você e não vai querer fazer nada para você, porque ele não quer assinar nada para alguém que ele acha que não vai ser condizente. Pode, não é, Will? As grandes grifes hoje diminuíram os manequins. Se você entra numa calça 40 de uma loja que não é de grife, você vai numa de grife e pede a 40, ela não vai entrar em você, sabe por quê? Porque eles querem que só gente com estilo manequim desfile com as grifes deles. É verdade. E você chama de todo poderoso isso aí? Deus me aceita como eu sou. Né? Com gorduras localizadas apenas, né? Entre o queixo e a canela. Mas ele me aceita desse jeitinho aqui. Me ama desse jeito. A gente cantou, ele me ama. Não tem, né, Fernanda? Ele me ama, né? Com dobrinha e tudo. Ele fala, seca direitinho para não dar dengue, né? Porque água no pneu cria dengue. A igreja ele me controla. Se ele quiser que eu dê pirueta, viu, pastor? Me controla. Não segura não, que é Deus que está mandando. Ah, se ele quiser que eu grite, eu vou gritar. É Deus que está mandando. Tá bom. Será que se ele te mandar gritar lá no metrô lotado amanhã cedo, você vai gritar? Eu já vi muito crente lá com a harpinha cantando, né? Da linda pátria estou bem longe. Né? É Deus que manda. É Deus no controle disso aí. Mas seguindo.
Verso 2, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Aqui os serafins com 6 asas, 2 cobrindo o rosto. Dizem alguns estudiosos que pode significar que até os serafins que estavam na presença de Deus entendiam que não eram dignos de olhar diretamente para a face de Deus, então cobriam o rosto, porque ali a glória tinha que ser para Deus, quem tinha que aparecer ali era Deus, a adoração ali era toda para Deus. Infelizmente não é assim que a gente vê hoje em dia, né? Tem gente que canta por aí, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Desculpa, não precisa ser reconhecido por ninguém, mas tem que pagar o cachê de 60 mil reais para ele não ser reconhecido por ninguém e cantar na igreja. Sigamos. Com as outras asas, eles cobriam os pés. Os pés, no Oriente, significava humildade. Sempre que se cobria os pés, era sinal de humildade. Mas aqui a gente pode também entender que os pés eram o tronco, ou seja, eles estavam cobrindo o corpo, como que dizendo, nós vamos manter mistério sobre quem nós somos, porque Isaías, você veio aqui para ver a glória de Deus. Não interessa para você ficar vendo anjo, não, porque tem gente que vai para os lugares, eu vi anjo, a igreja só falta cair, né? Aí sobe o pregador e fala, Deus está aqui, e tem gente que continua dormindo no culto. Ou seja, é mais importante ver teofania em forma de anjo, é mais importante ver ser com asa, do que saber que Deus está presente nos nossos dias, do que saber que Deus está no trono, no centro das nossas vidas, do que saber que Deus governa a nossa vontade, do que saber que os nossos passos são conduzidos por Deus. Era essa mensagem que eles estavam dando, e as outras asas voavam, ou seja, nós continuamos fazendo aquilo para que nós somos chamados, que são trabalhos que os homens não podem fazer. Aleluia. Segue, verso 3 diz, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Você já tentou expressar alguma coisa que você não tinha palavras para expressar? Né? Tem aquela música que fala, né? Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. Ou seja, o autor tem uma necessidade de expressar um amor que ele não sabe expressar em palavras. Não tem como. Tá contido dentro dele, mas ele não consegue pôr para fora. E essa repetição aqui, santo, 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 é essa ênfase. Ou seja, não há palavras para descrever a santidade de Deus. No hebraico não existe o que nós chamamos de superlativo. Nós temos aqui na língua portuguesa o superlativo sintético, que é aquele aumentativo maior do que tudo que a gente dá, né? Ele é grandíssimo, ele é belíssimo, né? Ele é fortíssimo, ou seja, é mais forte do que tudo. Ele é maior do que tudo, ele é mais belo que tudo. E no hebraico não tem, porque se tivesse, provavelmente a tradução estaria dizendo santíssimo é o Senhor dos exércitos. Então, essa repetição é a tentativa de expressar a maior santidade possível, ou seja, os serafins também estavam tentando mostrar para Isaías, olha Isaías, você já tinha Deus como o santo dos santos, mas ele é muito mais do que isso. Ele é santo num ponto que a gente não consegue expressar. Ele é santo num ponto em que o homem não fez palavras para definir. Ele é santo num ponto em que seus olhos nunca vão compreender, mas ele é santo. Verso 4, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Lembra da humildade? Pés cobertos, rostos cobertos. Esse é o segredo do louvor que quebra cadeias. Esse é o segredo do louvor que provoca terremoto, porque Isaías ouviu um estrondo como se fosse terremoto. As estruturas do local tremeram. Sabe por quê? Não foi porque Deus falava, foi porque os serafins adoravam a Deus dizendo que ele era santo. Eu lembro de Paulo e Silas lá em Atos capítulo 16, na cadeia, ou seja, não tinha holofote, ninguém tinha pago 60 mil para ouvi-los, né? Eles não tinham que ser reconhecidos por ninguém, mas ali, como o único recurso que tinha, que lhes
sobrava, eles tinham que adorar a Deus. Era a única coisa que tinha, a única alternativa na cadeia. E aí, perto da meia-noite, eles começaram a adorar a Deus. E diz que de repente um terremoto abalou as estruturas daquele lugar e as cadeias dele caíram por terra. Sabe o que Paulo e Silas estavam dizendo para nós, e que esses serafins estão falando para nós? O louvor que sai do coração, o louvor sincero, o louvor despretensioso, aquele que não cobra cachê, mas aquele que tem intenção somente de atingir os céus. É um louvor capaz de impactar, de quebrar as estruturas, de quebrar a cadeia, de mudar as circunstâncias. É esse louvor que Deus tem chamado você para aprender a dar. É esse louvor que Deus tem esperado de você, querido. É esse louvor, é na solidão, é na escuridão, é no cativeiro, mas é de coração. Oh, aleluia! Santo Deus, poderoso Pai, aleluia! E aí aconteceu o inevitável. Imagine só, se eu desse 2 lençóis para vocês. Um lençol novinho, né? 400 fios, nunca foi usado, está no saquinho embalado. Dissesse, lava e põe no varal. E outro lençol, esse aqui eu herdei da minha mãe. Os 2 são brancos, né? Tergalzinho lá, já meio surrado, tadinho. Tem parte que já está até gasta, mas é branco também. Vai lavar os 2 com Vanish Poder A2, né? E põe no varal. Vai ficar igual? É o meu sabão. Não? A mesma máquina que vai lavar. Vai deixar de molho pelo mesmo tempo. Vai coarar no mesmo sol. Não vai ficar igual? Mas branco não é tudo branco? Os 2 não são brancos? Eu não falei que os 2 são brancos? Isaías, quando olhava para o povo, ele disparava ai para todo lado. Ai de você. Ai de você. Ai de você. Ai de você. E aí eu imagino que ele olhava para si mesmo e via um ser santo. Porque Deus me chamou, então eu estou profetizando. Deus está me dando visão. Deus está me olhando. Deus está me tomando. O Espírito Santo de Deus está sobre mim. Não foi isso que ele escreveu? Então eu sou santo. Mas aí, confrontado com a santidade de Deus, ele olhou, ai de mim que eu estou perdido. Lembra que antes o ai era para todo mundo? Agora ele pega a metralhadora de ais e sentenças e aponta para si mesmo e fala, ai de mim, porque eu vou perecer. Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos desmerecidamente viram o Senhor. Sabe o que acontece, queridos? Quando a gente se relaciona com Deus de perto, a gente aprende a enxergar quem nós somos do jeito que Deus nos vê. Vocês estão todos penteadinhos aqui, mas Deus viu quando vocês acordaram hoje descabelados, né, Michele? Ela falou que meu cabelo estava para cima. Deus viu vocês sem lavar o rosto. Deus conversou com vocês sem ter escovado o dente. Vocês acham que ele deixou de amar ou amou menos? Não. Deus viu você quando ninguém mais estava vendo. Lá na internet. Lá no computador, naquele escurinho. Ai, depois eu apago o histórico. Ele já tinha visto, viu? Deus viu você na sexta-feira à noite. Né? Você foi num lugar bem longe. Para todo mundo olhar e falar, quem é você na noite? Deus olhou e falou, eu sei exatamente quem é você. Nem você sabe o quanto eu sei quem é você. Quando nós convivemos, nos relacionamos perto a perto com Deus, nós aprendemos que Deus sabe exatamente tudo sobre nós. Deus sabe mais sobre você do que você mesmo. Mas sabe o que acontece? Cada vez mais Ele te ama. Cada dia mais Ele te ama de um jeito inexplicável. Isaías teve que descobrir que Deus amava ele como ele era e não por quem ele parecia ser. E não pelo que ele se esforçava para ser. Deus hoje está te chamando para aceitar esse amor assim. Deus hoje quer que você entenda que Ele te ama pecador. Ele te amou quando Ele tirou lá do lugar onde você não anda mais hoje. Ele
te tirou daquele lugar onde você jamais contaria para sua mãe que você andava. Ele estava lá, ele sempre andou com você, ele sempre esteve atrás de você. E sabe o que acontece? Ele te amava daquele jeito e ele te ama do mesmo jeito hoje. E ele diz para você: eu não desisto de você. Não adianta você pecar, não adianta você cair, eu ainda vou insistir em você. Oh, aleluia, era isso que Isaías não tinha entendido. Aí ele achava que ia perecer por isso. Os meus olhos viram o Senhor. Estou perdido. Os ais agora foram para ele. É fácil julgar quando a gente acha que a gente é melhor que todo mundo. É difícil amar. E quando a gente se relaciona com Deus, tem relacionamento de intimidade com Deus, a gente aprende um pouco mais sobre o amor de Deus. E aí a gente aprende a amar o diferente. A gente aprende a amar o pecador. A gente aprende a amar não só quando o irmãozinho está aqui bonitinho, cheirosinho. A gente aprende a amar aquele pecador que está lá na esquina se prostituindo. Porque Deus o ama. Se Deus, que é santo, santíssimo, ama, por que eu que sou pecador não vou amar? Porque eu fui amada por esse amor, e foi esse amor que me tirou de lá. Aleluias. Versos 6 e 7. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaça. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Aqui nós vemos um alto simbólico. Esse provavelmente devia ser um altar como o altar do holocausto, onde o fogo devia arder continuamente. Está lá em Levíticos capítulo 6. Deus dando instruções para Arão sobre o altar do holocausto, dizia: olha, o fogo deve arder continuamente no altar e não deve se apagar. Então, todos os dias, o fogo vai ficar queimando lá de noite. Quando for de manhã, nas primeiras horas do dia, você troca de roupa, tira as vestes sacerdotais, põe uma roupa mais simples, a roupa da faxina. Você vai lá, remove toda a cinza, remove todo o holocausto que foi queimado lá, o que ficou, o que restou de ossos, o que restou de gordura, você tira de lá, leva para fora do arraial, porque as cinzas têm o poder de sufocar as chamas, e a nossa intenção é que o fogo não se apague. Então esse fogo tem que arder continuamente. Eu imagino que Isaías foi tocado nos lábios por uma brasa tirada desse fogo aí. Sabe por quê? Deus estava dizendo para Isaías: Isaías, olha, você se viu pecador, mas é de hoje para nunca mais, porque daqui para frente, Isaías, você não vai ser mais o mesmo. Você foi tocado nos lábios. Eu estou purificando você para levar a minha palavra. Só que esse meu toque, Isaías, tem que durar para sempre na tua vida. Onde quer que você esteja, Isaías, vai ter fogo lá. Onde quer que você for lá, Isaías, vai ter que sair fogo, Isaías, porque eu estou removendo toda a cinza de passado, eu estou removendo toda a cinza de trauma, eu estou tirando todo o holocausto antigo, ou seja, o culto que você prestou ontem não serve mais. Eu quero um culto novo, eu quero um holocausto novo, eu quero um altar renovado, eu quero tudo como se fosse a primeira vez, Isaías. Então por isso eu estou te dando fogo novo. Olha, queridos, Deus está tocando teu coração hoje aqui com essa brasa viva do altar. Então a cinza que apagou o fogo ontem não vai poder mais agir sobre a tua vida. Em nome de Jesus, receba a libertação de tudo que é passado ruim. Receba a libertação de toda a sentença de maldição. Receba a libertação agora de toda palavra contrária, toda sentença que disse que você não tinha jeito, que você não ia prosperar, que você não ia vencer, que você nunca ia chegar no céu. Está anulado agora em nome de Jesus, porque o fogo do altar vai ter que arder sobre a sua vida e jamais vai se apagar. Oh, aleluia! Xaramazune! Fique de pé. O verso 8 diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós?
E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Não teve um trecho aqui entre o quem enviarei e Isaías perguntando: peraí, Deus, quais são as cláusulas do contrato? Onde eu vou morar? O que eu vou comer? Do que eu vou viver? Quem vai me sustentar? E quem vai cuidar da minha segurança? Porque as pessoas não vão gostar muito da palavra. Não. Deus lá no começo, na verdade na frente do texto diz: você vai ser levado, Isaías, para pregar para uma gente que não vai ouvir, para tentar convencer uma gente do coração duro. Vai ser uma palavra que não vai ser aceita. Vai ser uma palavra que não vai ser benquista. Você pensa que você vai ser mais amado agora porque quem está no trono sou eu e não Uzias? Não. Você vai ser odiado. Você vai ser perseguido. Mas você vai ver a salvação que vem de Jesus. Porque Isaías foi conhecido como profeta messiânico. Foi Isaías que 700 anos antes falou sobre Jesus, sobre o martírio de Jesus, mas sobre a salvação que vem de Jesus. Você quer ver salvação em Cristo, querido? Então deixa Deus tocar teus lábios, deixa Deus tocar teu coração. Porque Isaías foi chamado para um plano suicida. E o próprio Deus falou: olha, esse povo vai ficar com o coração tão duro, mas aí eu vou poder julgá-los e vou poder exterminar todos aqueles que não prestam. Aquele que se acha firme, poderoso, que está de pé e acha que nunca vai cair, sabe? Que julga todo mundo: ah, aquele caiu, aquele outro pecou, aquele outro adulterou, sabe? É o carvalho bonitão, até carvalho eu corto, Isaías. Você sabe o que eu transformo o carvalho? Em toquinho, pequenininho, que não serve para nada, que não é viçoso, mas sabe para quê? Porque o toquinho vai servir de semente para o amanhã. Isso aconteceu até com Isaías, sabe? Porque a tradição diz que o próprio Isaías foi cerrado ao meio, mas Isaías foi a semente para que eu e você chegássemos ao Evangelho, para que eu e você tivéssemos libertação, para que eu e você tivéssemos acesso a essa salvação. Deus hoje está te chamando para ser semente, semente da salvação que há de vir, semente, a prova viva do poder que há em Deus. Deus hoje está chamando você para destronar tudo que tenha tomado lugar na tua vida. Deus hoje quer que você deixe vazio o trono, porque Ele vai sentar com poder e grande glória, e aí Ele vai dizer para você: eu sou teu Senhor. Eu sou o teu Senhor e você é meu Senhor. E eu te amo tal como você está. Aleluia. Glórias a Deus. Cante, querido. Quanta coisa tenho feito para o meu prazer. Tenho andado na procura do meu caminho, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu, porque só te o chamado